Olá pessoal, vamos para mais um vídeo de meditação na palavra, a Bíblia aberta para o conhecimento. Hoje nós vamos meditar sobre votos e juramentos. É algo que a palavra de Deus traz informações para nós e nós precisamos conhecer. Às vezes fazemos algumas coisas que não percebemos e acabamos entrando em um voto. E o que a palavra de Deus diz a respeito disso? Vamos lá abrir a Bíblia? Números capítulo 30, versículo 2. Quando um homem fizer voto ao Senhor ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra. Segundo tudo que saiu da sua boca, fará. De imediato, analisando esse texto aqui, a gente já vê muita informação para nós, né, a respeito da lei. Claro, ali, agora nós nos reportando a lei, no que foi falado a respeito disso, porque nós vamos caminhar e vamos chegar lá no Novo Testamento, vamos ver o que o Senhor fala também, mas aqui de cara ele fala assim, olha, quando um homem fizer voto ao Senhor, ou fizer juramento, aqui já trata dos dois assuntos diretamente, né, ligando a sua alma com obrigação, quer dizer, de repente, agora eu estou falando de algo que eu serei obrigado a cumprir, eu coloco a minha alma ligada a uma obrigação, aí ele fala assim, ó, não violará a sua palavra, não deixará de cumprir a palavra que deu. Opa, quando falamos de violar a palavra, se eu prometer alguma coisa e não cumprir, eu violei a minha palavra? Está aí já um passo para a gente, de repente, entender o que Deus está falando aqui sobre votos e juramento, né? E aí depois ele finaliza o versículo dizendo, segundo tudo o que saiu da sua boca, fará. Se você falou que vai fazer, faça. Porque aí se torna voto, se torna juramento, às vezes, dependendo da conotação, ou se torna um compromisso que você fez com alguém. Você prometeu algo e aí você deve cumprir, né? Agora, indo lá para o Novo Testamento, tem um episódio que aconteceu logo no início, no livro de Atos, logo no início, lá no capítulo 5, teve um episódio que o pessoal estava se envolvendo muito com a obra, o coração estava muito solícito, todo mundo querendo ajudar, querendo contribuir. E o que é que eles faziam? Eles davam tudo o que eles tinham para a obra. Aquele momento foi marcante, claro que hoje não se aplica dessa forma, mas aquele momento era extremamente necessário, porque era o começo de tudo. Era como se a semente foi lançada através do sangue de Jesus derramado na cruz e agora ela estava germinando e ela tinha que crescer e a contribuição tinha que ser de todos. E aí um casal chamado Ananias e Safira, eles se comprometeram com a palavra deles e eles acabaram sofrendo consequências graves. Está lá escrito lá no capítulo 5, no versículo 1, dizendo assim, olha, mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua esposa, vendeu sua propriedade, quer dizer, eles tinham algo e eles venderam. E reteve parte do preço. Poderia? Olha, não tem lugar nenhum que falaria que seria pecado eles reterem parte do preço. Só que a forma com que eles fizeram é que foi errada. Olha o que diz. E reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. Quer dizer, combinaram entre eles, né? Levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? Quer dizer, se ele guardasse, não seria tudo dele? E vendida, não estava em teu poder? Também pertencia a ele. Se você vendesse e quisesse ficar com dinheiro, pertencia a você. E aí ele completa dizendo, olha, por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então aqui primeiro ele já falou que ele tinha mentido para o Espírito Santo e agora falou assim, ó, você não mentiu para os homens, você mentiu foi para Deus. Quer dizer, isso trouxe um comprometimento porque acabou que naquela situação ali é como se ele tivesse acompanhado todo mundo e como todo mundo estava vendendo e dando tudo, ele também vendeu, só que ele não deu tudo, ele deu só parte e fez isso, aquilo com ardil, fez isso, aquilo trazendo um engano. É claro que aqui nós não sabemos todos os detalhes aqui, só sabemos essa narrativa, né? Mas com certeza houve algo comprometedor que acabou trazendo um transtorno muito grande para eles, ao ponto deles morrerem, inclusive no período da graça, quando nós falamos isso, né? Quando nós analisamos também, falando de votos, falando desse comprometimento que geralmente leva o povo de Deus, às vezes, a um sofrimento muito grande, a Bíblia, lá no Velho Testamento, ela fala muito sobre a lei
do voto. Lá em Deuteronômio 23, 21, ele fala assim, olha, quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti e em ti haverá pecado. Então, quando a gente deixa de cumprir o voto, né, quando a gente demora demais a cumprir o voto, vai enrolando, eu prometi, mas não estou tendo condições agora, olha, eu tive condições de prometer, por que então agora eu não vou ter condições de cumprir o voto? Cumpra e procure não demorar, procure ser diligente. Né? Aí ele fala aqui, olha, Deus vai requerer esse voto de você, e quando Deus requerer, vai achar pecado em você, haverá pecado em você. Lá em Eclesiastes também 5,4, ele fala assim, olha, quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Quer dizer, Deus não se agrada quando nós agimos como um tolo ou precipitado, e aí fazemos um voto. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Olha, isso aqui é fato, né, queridos? Isso aqui é fato, olhando inclusive a nossa realidade aqui. Olha, eu não devo, né? Na verdade eu até posso, mas eu não devo ficar prometendo coisas que eu não cumpro. Eu não posso falar que eu vou fazer uma coisa e depois eu não quero mais, não vou fazer mais não sinto vontade de fazer. Eu perdi o prazer de fazer, então eu prometi, mas eu não vou cumprir, não. Se eu prometi, eu tenho que cumprir. Eu falei, eu dei a minha palavra, agora eu tenho que cumprir. Isso são votos, são coisas que às vezes nos comprometem seriamente e acaba trazendo consequências para a vida da gente na área espiritual, inclusive na área física, material, às vezes nas emoções e às vezes também no corpo físico. Às vezes nós ficamos doentes por causa de coisas que nós deixamos de fazer e que traz pecado e acaba trazendo enfermidade para nós. Olha, Tiago 5,16 fala assim, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Olha que interessante, é tão sério isso que pode trazer enfermidades para a vida da gente, né? Jesus também, ele orientou sobre a questão do juramento, aí é claro, ele falando dos antigos, o que é que eles disseram, e aí depois ele fala, olha, e eu vos digo a respeito disso, agora acrescenta mais. Vamos ver lá, está lá em Mateus capítulo 5, 33, que ele fala assim, olha, outro sim, ouvistes que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Ou seja, não faça votos, mas cumpra os seus votos ao Senhor, né? Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Olha, o que passa disso é de procedência maligna. Pesado isso, né? Quer dizer, quando nós analisamos biblicamente, olhando o que Jesus falou, olhando o que aconteceu com Ananias e Safira, com o casal, né, que prometeu lá para os apóstolos e de repente eles até morreram. Quando nós analisamos isso e vemos as consequências que podem gerar, eu já vi alguns casos, por exemplo, uma mulher que fez um voto de nunca mais cortar cabelo, fez um voto a Deus por algo e de repente ela já tinha 2 anos que não cortava o cabelo e já estava em estado de depressão por causa disso, sofrendo muito com esse mal. Eu vi um caso também de outra mulher que falou que não vestiria mais bermuda se Deus fizesse algo para ela, Deus fez. E ela já não estava aguentando mais ficar sem usar bermuda. Vamos fazer um voto e depois nós não conseguimos cumprir, Deus não se agrada de todos. Fez um voto precipitado? Agora é hora da gente se posicionar diante de Deus e dizer, Pai, me perdoa. Eu me arrependo de ter feito esse voto. Claro que haverá consequências, mas nós seremos perdoados, porque o Senhor, ele tem propósito de perdão para nós. E às vezes as consequências que vêm, claro, elas são pecuniárias, elas são de algum sofrimento que a gente vai passar por um tempo e depois passa, porque o nosso Deus é misericordioso. O que nós devemos fazer é aprender e não fazer voto de tolo. Nunca fala, nunca mais eu tomo refrigerante, fazendo um voto. É muito comum a gente fazer votos de tolo quando a gente está irado. A gente fala assim, nunca mais eu olho para a cara desse moço, nunca mais eu compro isso, nunca mais. E aí a gente acaba fazendo um voto que depois a gente não cumpre. Né? Namorados, por exemplo, casais de namorados, noivos, às vezes até casados, fala coisas de nunca mais para o cônjuge e depois, um mês depois, já está fazendo de novo. Voto de tolo. Muito cuidado com os votos, porque nós podemos pagar caro por eles. Então vamos analisar, vamos ser prudentes, vamos aprender com a palavra. Olha, quando nós abrimos a Bíblia, nós adquirimos conhecimento.
E o Senhor, uma das coisas que ele falou sobre o conhecimento, o meu povo pereceu por falta de conhecimento. Olha, se nós tivermos conhecimento, consequentemente nós não perecemos. Em relação aos votos, é algo importante demais para a vida da gente. Espero que tenha contribuído com alguma coisa para a vida de vocês, essa pequena mensagem, esse pequeno vídeo. E se caso contribuiu, deixa o seu like aí no vídeo. Nós gostamos muito desse incentivo também. E se você não for inscrito, se inscreva no canal. E se já tiver inscrito, acione o sininho para que você receba sempre as nossas meditações, as nossas mensagens aí que o Senhor tem colocado em nossos corações. E também, se você puder, compartilhe com alguém, e aí você está ensinando também, contribuindo para que o ensinamento chegue até outros, tá bom? Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.